Olá você, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bezerra e seja bem-vindo ao canal Restauração da Monarquia, não é? O primeiro vídeo do canal terá o seguinte título: República Provisória. Vocês devem estar se perguntando por que o primeiro vídeo do canal terá esse nome, República Provisória. Eu irei contar ao decorrer do vídeo. Para contar o início da República Provisória, precisamos voltar mais especificamente para o ano de 1889, um pouco antes do imperador perder o seu trono, entre os dias 14 e 15 de novembro de 1889. Nesta mesma época, o imperador tinha o prestígio e o apoio popular de seu povo. Dom Pedro II era amado pelo povo e o Brasil imperial estava no seu apogeu, ou seja, ele estava no seu auge, estava na sua glória. E não eu exaltando demais o império, sendo admirado por vários povos e países do mundo, com uma marinha invejável, sendo a segunda mais poderosa do mundo, atrás apenas da Marinha Real Britânica, com uma economia forte e sendo o país mais poderoso da América do Sul, graças à grande vitória conquistada na Guerra do Paraguai. E assim começou o declínio do Império, a partir de que o imperador, infelizmente, não agradou a todo mundo, como qualquer um de nós seres humanos que somos falhos, todos igualmente. Não é verdade? E assim começou a queda e o declínio do grande Império do Brasil. O golpe da República foi proclamada sem o conhecimento do povo brasileiro. Inclusive, Aristides Lobo, jornalista e um dos líderes republicanos, disse esta seguinte frase: "O povo assistiu a tudo bestializado." E realmente assistiu bestializado, não é? Escandalizado pelo que aconteceu. Porque logo após eu vou explicar tudo isso. Por que o povo brasileiro assistiu a tudo isso bestializado? Não é verdade? Veja, quando um exército sai do quartel, camadas do exército, sai do quartel para derrubar um regime constitucional, não tem outra dúvida. E se consumado, deve ser chamado golpe militar. Nada mais, nada menos. Golpe militar. Porque o golpe foi incentivado por conspiradores republicanos como Quintinho Bocaiúva, Rui Barbosa, dentre outros. E a elite cafeicultora, que não estava nem um pouco satisfeita com o imperador, porque um ano antes tinham perdido seus escravos com a assinatura da Lei Áurea em 1888 pela princesa Dona Isabel. Porque, obviamente, o Brasil já estava muito atrasado com esta questão de escravidão, sendo o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Não é fato que muitos não sabem, mas deveriam saber, é que a escravidão ainda existia do outro lado do mundo, no Oriente, mas no Ocidente a escravidão só existia no Brasil. Então, consumado, o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, não é? E a princesa Isabel não conseguiu isso sozinha, não é? Com o apoio de André Rebouças e entre outros, não é? O imperador não participou deste ato solene porque ele estava fazendo tratamentos na Europa, não é? E infelizmente ele não participou, não é? Desde a Guerra do Paraguai, o imperador não era o mesmo, né? Com pouca idade, ele já estava parecendo um velho, não é? A barba cresceu, né? Ele ficou curvado, a barriga cresceu, né? Aquele homem alto ficou mais baixo, né? Por conta da idade. A Guerra do Paraguai desgastou o imperador e várias doenças começaram a aparecer, como a diabetes, entre outras, né? Mas estes fatos são episódio para outro vídeo. Isso vai para outro vídeo, com certeza, se esse canal for adiante, não é? E camadas do exército estavam insatisfeitas pelo pouco prestígio, na verdade, que receberam após a Guerra do Paraguai. Mas o Marechal Deodoro não tinha nada a ver com a articulação do golpe, por enquanto.
porque no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal estava doente, mas chegaram em sua casa Quintino Bocaiúva e o tenente-coronel Benjamin Constant, que os dois não se bicavam, realmente não se davam muito bem. Mas depois vocês vão entender o porquê eles ficaram amiguinhos entre aspas, né? Foram lá para contar uma mentira para o Marechal dizendo que o primeiro-ministro Benjamin Constant, que na época era o Benjamin Constant, não, eu já estou bagunçando tudo, que na época o primeiro-ministro, que era o Visconde de Ouro Preto, queria prender o Marechal por traição, coisa que não era verdade, mas foi inventado para que Deodoro pudesse derrubar o Visconde, não é? E eventualmente a monarquia e o imperador. Mas em decorrer, o Deodoro somente derrubou o Visconde de Ouro Preto e às 6 da manhã do dia 15 de novembro de 1889, doente e cansado, foi com a guarnição e com canhões para o Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, e ele foi somente para derrubar o primeiro-ministro. Não a monarquia, nem o imperador. Inclusive, quando ele ouviu um cadete gritar "Viva a República!", deu-lhe uma tapa e disse "Viva a Sua Majestade, o Imperador!". Disse até essa icônica frase: "O imperador é meu amigo, devo-lhe favores". E devia muitos favores mesmo, mas isso também vai para outro episódio. E voltou para casa, pois estava extremamente doente, mas os conspiradores, insatisfeitos, decidiram inventar mais uma mentira para tirar o Marechal da cama e acabar definitivamente com a monarquia, não é? Então, eles foram lá na casa do Deodoro e devemos lembrar, e devemos ter em mente que o Marechal Deodoro era monarquista. Sim, Deodoro era monarquista. Os republicanos que se meteram num golpe foi o jornalista, que já citei o nome, Benjamin Constant, e o Quintino Bocaiúva. Não é? Fora eles, Deodoro, ele era um monarquista. Não é? E disse até essa frase, 60 dias antes do golpe: "Os brasileiros estão mal educados para a república. Ruim com a monarquia, pior sem ela". Mas infelizmente ele mudou de ideia por causa de uma fake news. E vocês vão saber o porquê. A república nasceu de uma fake news, meus amigos. Vejam que golpe patético. Um golpe militar caminhando para o ridículo. Naquela mesma manhã do dia 15 de novembro, Benjamin e o Quintino foram em sua casa para saber como ele estava. Na verdade, me embaracei de novo, não é? O Deodoro, ele estava realmente muito doente. Ele havia pedido licença por um mês para cuidar de sua saúde. Mas quem realmente foi contar primeiro essa notícia para o Marechal não foi o Quintino Bocaiúva e nem o Benjamin Constant. Quem na verdade disse foi o Major Solon Ribeiro e perguntou essa seguinte frase: Você sabe quem o imperador, que você disse que é seu amigo, nomeou para substituir Ouro Preto? E ele, com a voz cansada, disse não. E ele disse o nome de Gaspar Silveira Martins. Na hora, Deodoro ficou surpreso e disse: "Este não". E por quê? Ele disse este não para Gaspar Silveira Martins. E isso foi uma mentira deslavada, pois o imperador ainda nem tinha convocado novas eleições e nem tinha nomeado ainda o primeiro-ministro. Então a república, ela nasceu de uma fake news. E nós vamos saber o resto da história.
Porque Silveira Martins, ele tinha se tornado o inimigo número 1 de Deodoro. Os dois eram inimigos declarados. Porque na época, não é, quando Deodoro era presidente do Rio Grande do Sul, não é, que era um cargo de governador, que chamamos hoje em dia, governador do Rio Grande do Sul, não é? O Deodoro e o Silveira Martins disputaram a mão de uma mulher que era filha do Barão do Triunfo. E a filha do Barão do Triunfo escolheu Silveira Martins, né, porque ele era chamado até de tribuno, não é? E ele tinha uma boa fama no Rio Grande do Sul. Ele também foi presidente do Rio Grande do Sul, mas não na época de Deodoro. Então, quando a filha do Barão do Triunfo resolveu ficar com Silveira Martins e não com Deodoro, ali cortou-se totalmente o relacionamento entre os dois e eles se tornaram inimigos declarados. Daí sai a famosa frase de Sua Alteza Imperial, Sr. Dom Bertrand, que diz também que a República nasceu de uma disputa de dois homens por uma mulher, que também é uma grande realidade, né? Quando Quitino Bocaiúva chegou com a notícia, junto com Benjamin Constant, o Marechal perguntou o seguinte: é verdade? E o infeliz ainda disse: sim, é verdade. Então Deodoro olha com um olhar cansado e doente: digam ao povo que a República está feita. Né? E assim aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, com duas fake news e um ódio, um rancor que Deodoro tinha pelo Silveira Martins. A República foi proclamada sem o conhecimento do povo. Aí agora vocês voltem para a frase do jornalista lá atrás, onde ele disse que o povo assistiu a tudo bestializado por conta destes absurdos fatos que são mentiras deslavadas, armadas por conspiradores, como eu já disse, que foi o Quintino Bocaiúva, dentre outros. Mas, Gabriel, você falou tanto da história do golpe da República, mas não falou por que a República foi provisória. Agora que vamos chegar lá, meus amigos. Na Constituição de 1891, né, foi escrito esse seguinte artigo: que a República estava provisoriamente proclamada porque o povo estava tão bestializado, estava tão escandalizado com tudo isso que havia acontecido, que os políticos, na Assembleia Nacional Constituinte, junto com os ministros que ali estavam, iriam fazer um plebiscito para que o povo escolhesse se eles preferiam a monarquia ou a república. E, de fato, esse plebiscito aconteceu 104 anos depois, mais especificamente falando, no ano de 1993. Então, devemos colocar em mente que o Brasil foi uma república provisória por 103 anos, caminhando de golpe após golpe, revolução em revolução, como uma república ilegítima, feita por um golpe de Estado inconstitucionalmente falando, e foi um golpe de Estado que armado pelos conspiradores. É lamentável. Isso é o ridículo. Esse é o país que nós vivemos atualmente, que esqueceu todo o legado da monarquia, que esqueceu toda a glória do império, que hoje nós somos, não é, subestimados, que já fomos até subjugados, não é, falando, não é, de nossa geopolítica, não é, onde falam que nós não temos relevância no mundo. Mas antigamente, no auge de sua glória, o Brasil tinha tanto respeito e tinha tanta consideração, não é, dos políticos e das pessoas do mundo, que este legado foi totalmente esquecido pela República. E a família imperial, quando soube disso, mais especificamente quando o imperador chegou no Rio de Janeiro e soube disso, no mesmo dia, no dia 15 de novembro, ele perguntou o seguinte: o Deodoro tem alguma coisa a ver com isso?
E quando ele descobriu que o Deodoro tinha tudo a ver com isso, ele disse: estão todos malucos, disse o imperador. Não é? E depois organizaram uma carta, escreveram uma carta expulsando toda a família imperial brasileira. E os ameaçaram até de morte. Ameaçaram os nossos líderes de morte se eles não saíssem do Brasil por conta de um golpe de Estado. Foi mais um recadinho mandado por Deodoro da Fonseca, né? Que perguntaram até ao Deodoro por que ele mesmo não levaria a carta. Sabe o que o covarde disse? Se eu for, o velho chora e eu choro também. E está tudo acabado. Ele deveria ter ido mesmo, ter entregado essa notícia ao imperador e aquele golpe ter acabado com um contragolpe para que as coisas se estabelecessem ao normal. Mas o covarde que ele era, então, infelizmente, isso não aconteceu. Né? Então, muitos até se perguntam por que o imperador Dom Pedro II não fez nada para se defender, não é? Porque a princesa Dona Isabel e o conde de queriam que o imperador fizesse algo, né? Queriam, e a armada também, a marinha imperial, queria que ele fizesse alguma coisa, mas o imperador decidiu não reagir ao golpe e disse até essa solene frase: prefiro ter em minhas mãos a carta de meu exílio do que ter em minhas mãos o sangue do meu povo. Porque um contragolpe, não é, iria ter derramamento de sangue, iria ter mortes, não é? E o imperador não queria isso. Então, devemos ter, na nossa visão, que o imperador Dom Pedro II foi um herói. Um herói que merece nosso respeito e nossa admiração. Teve suas falhas como qualquer ser humano as tem, por conta do pecado. Mas foi, na minha opinião, o maior brasileiro de todos os tempos. E o melhor governante que esse país já teve. Né? E fiquem até com a frase do republicano arrependido Rui Barbosa, que disse o seguinte: na monarquia, o parlamento era uma escola de estadistas, mas na república tornou-se uma praça de negócios. Fiquem com Deus e até a próxima.